Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o código do circuito que eu mostrei na nossa última aula. O circuito é esse, eu não vou refazer o circuito porque nos vídeos anteriores eu estou mostrando passo a passo como montar cada um dos circuitos desses componentes. Então, a única coisa que vocês vão precisar fazer é montar tudo em um circuito só. E lá também tem o código utilizado para cada um desses componentes. A gente só vai juntar todos eles e adaptar de acordo com a nossa necessidade. Esse circuito aqui eu criei para que ele representasse um sistema de monitoramento do ambiente. Ele vai monitorar a luminosidade e monitorar a temperatura. Quando o meu ambiente estiver começando a ficar escuro, eu quero que a minha lâmpada ligue. E quando ele alcançar uma determinada temperatura, eu quero que o meu ar-condicionado ligue. Como eu não tenho aqui um ar-condicionado à disposição no simulador, eu utilizei esse servomotor que vai representar o meu ar-condicionado para resfriar o ambiente quando a temperatura estiver num nível elevado. Aqui eu vou iniciar a simulação para vocês observarem. Aqui, se eu mostrar para vocês, ele está aqui em 0, a luminosidade está em 0, então a minha lâmpada está ligada. De acordo com que a minha luminosidade aumenta, a minha lâmpada é desligada. A minha temperatura aqui está mostrando 24 graus. 24 graus para mim aqui já está quente. Então, se eu diminuir aqui a temperatura a 19 graus, o meu ar-condicionado desliga. Se minha temperatura for maior que 24 graus, maior que 23 graus, ele vai ligar. Então, vou mostrar para vocês aqui o código do circuito. Vou trazer aqui para arrastar para cá para ficar mais visível. Então, vou descrever passo a passo o que eu fiz nesse código. Vou aumentar aqui para ficar melhor a percepção. Aqui chamei a minha biblioteca, a Liquid Crystal, que é a biblioteca do display, e chamei também a biblioteca do meu servomotor, servo.h. Aqui eu criei um objeto, o objeto LCD, e vai trabalhar dentro da biblioteca Liquid Crystal. E aqui eu declarei as portas que o meu display está conectado. Eu vou arrastar para que vocês possam perceber. Essas portas digitais são as portas em que o meu display está conectado nas portas digitais do Arduino. Vocês observarem, seguindo aqui a ordem, a minha primeira porta é a 8, a segunda a 9, a terceira 10, a quarta 11, a quinta 12 e a sexta 13. Observar que a declaração dessas portas ela tem que ser feita na ordem que ela está sendo conectada. Seguindo, criei aqui um objeto para trabalhar dentro da minha biblioteca da Servo. O nome do meu objeto é mservo. Esse nome de objeto você cria de acordo com o que você quiser. O nome é você quem escolhe. Esses objetos é nomeado pelo programador. Incluí as minhas bibliotecas e criei os meus objetos para trabalhar dentro da biblioteca. Agora eu vou definir os pinos que estão conectados na minha placa. Aqui eu defini o pino servo. Nomeei o nome de servo, para que eu não precise estar colocando o nome da porta que ele está conectado. Se a gente observar aqui, o meu servo está conectado, seguindo esse fio azul, na minha porta digital PWM6. Então, eu coloquei define servo, que é o nome que eu dei para o meu componente, e a porta que ele está conectado. Fiz aqui define TMP, que é o meu sensor de temperatura, e declarei onde ele está conectado. Ele está conectado na minha porta A0. Defini também o meu sensor LDR e a porta que ele está conectado na porta analógica. Se a gente seguir aqui, essa linha azul,
a porta A1. Depois de definido as portas que nós estamos utilizando nos sensores, eu vou precisar criar duas variáveis para armazenar o valor da leitura do sensor de temperatura e do sensor de luminosidade. Essas variáveis eu crio para facilitar a minha programação, certo? Então, eu defini aqui que seria uma variável inteira chamada luz, e eu estou aqui armazenando o valor 0 dela para ela não ficar vazia. E aqui, uma variável para armazenar a temperatura, eu declarei também que era uma variável inteira e que o nome seria temp. Declarei minhas variáveis, eu vou seguir para a configuração. Aqui, nessa configuração, eu fiz a declaração aqui, configurei o meu monitor serial begin 966, essa é a frequência dos dados, né? Configurei também o meu display lcd.begin, e defini qual é o serial que eu estou usando. Qual é o serial? Não, perdão. Qual é o LCD que eu estou usando? É um LCD 16x2, 16 colunas por 2 linhas. Essas são as colunas. Cada bloquinho desse representa uma coluna. E aqui, se você observar, tem uma linha e outra linha. São 2 linhas, 16x2. É uma matriz. Depois que eu configurei o meu display, disse qual é o display que eu estou usando, eu fiz aqui, chamei uma função para fazer a limpeza desse display. Então, quando o meu programa iniciar, ele vai apagar todas as informações que estavam armazenadas nesse display e deixar ela limpa. Depois disso, eu fiz o quê? Eu configurei o meu servomotor, o mservo, que foi o nome que eu dei para o meu objeto, ponto attach, que quer dizer que eu estou anexando um servomotor aqui, e o nome que eu dei ao meu servomotor, que foi o nome servo. Se a gente observar aqui, onde eu defini, está o nome servo. Agora eu vou configurar os pinos que estão os meus sensores. Pin mode, a configuração do pino, do sensor de temperatura, o TMP, como é um sensor que vai pegar as informações que estão no ambiente externo e jogar para dentro do meu Arduino. Ele vai ser um pino de entrada, então input. E o meu sensor LDR, a mesma coisa. Pin mode, LDR, o sensor que eu estou configurando. E também ele vai pegar a informação do ambiente externo e trazer para dentro do Arduino. Então, ele vai ser um pino de entrada. E aqui temos a nossa lâmpada, que nós estamos utilizando para fazer a iluminação do ambiente. E eu vou configurar ela aqui, Pin Mode, Lamp Output. Por que Output? Porque ela não é uma entrada, ela é uma saída. Ela vai pegar a informação de dentro e levar para fora. Depois de fazer toda essa configuração, agora nós vamos para a função void loop, que é onde eu vou declarar as instruções do meu código, dizer o que é que eu quero que ele execute. Aqui eu fiz luz, que é a minha variável luz, ela vai receber o valor do meu LDR. Todo o valor que o LDR está lendo, ele vai ser armazenado dentro da minha variável luz. Então, como eu vou pegar um valor que está dentro de numa porta analógica, eu vou declarar a minha função analog read, que é leitura na porta analógica do meu sensor LDR. Depois que eu armazeno esse valor aqui dentro da minha variável, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapeamento para que eu tenha um intervalo de valores, vamos dizer que mais precisos para eu trabalhar na minha programação. Então, para fazer esse mapeamento, eu vou usar a minha função map. Então, eu vou dizer que a minha variável luz, ela vai receber a função map.
E o que é que tem que ter na minha função map? Tem que ter a variável onde esses valores estão armazenados, o intervalo de valor que eu quero que seja mapeado, que é 969 e 49, que é o maior valor e o menor valor. E eu vou colocar os valores que eu quero que ele seja, vamos dizer, que ele venha se encaixar. Eu quero que esse intervalo de valor aqui seja transformado nesse novo intervalo de valor, que é de 0 a 100. A gente viu no outro vídeo que quando a luminosidade estava 0, o valor que o meu sensor informava era 969. E quando a luminosidade estava em 100%, era 49. Então, eu vou transformar isso em 0 quando a luminosidade é nenhuma luminosidade no ambiente e 100 quando o ambiente está bem iluminado. Fiz o meu mapeamento aqui, eu vou agora fazer com que a minha outra variável receba o valor do meu sensor de temperatura. Eu declarei lá em cima que a minha função temperatura, eu ia ter uma função temperatura e que ela ia receber o valor do meu sensor de temperatura. Então, tá aqui temp, recebe analog read, que é a leitura, né, da minha porta analógica, do meu sensor TMP. Digamos que eu coloquei os valores que o meu sensor lê durante a execução dentro desta variável. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a variável luz. Eu vou fazer o mapeamento para que eu tenha um intervalo de valores mais adequado com o que eu vou precisar trabalhar. Então, eu disse que temp, que é a variável onde está armazenado os valores, ela vai receber a função map. A função map, dentro dela eu tenho que declarar o quê? Onde os valores estão armazenados, que é dentro da variável temp, e os valores que eu quero que sejam transformados. O valor atual, que é o valor bruto que o meu sensor lê, que foi 20 e 358. 20 ele aparece quando ele está medindo menos 40 graus Celsius e 358 quando ele está em 125 graus Celsius. E aqui é o valor real que eu quero que ele seja transformado em graus Celsius. Menos 40, o menor valor, e 125, o maior valor. Fiz essa transformação, esse mapeamento aqui. Eu configurei a minha serial, o meu monitor serial, para que ele mostrasse aqui qual o valor que está aparecendo, que o meu sensor de luminosidade está lendo no momento. Eu fiz isso porque, se vocês observarem aqui no meu display, ele não informa qual é o valor que ele está lendo. Se está com a luminosidade alta ou com a luminosidade baixa. Eu programei apenas para que ela mostre que se a luz está acesa ou se a luz está apagada. Diferente do meu sensor de temperatura, que aqui eu pedi para que ele mostrasse a temperatura ambiente no meu LCD. Então, eu fiz isso, eu configurei para que os valores que o sensor de luminosidade estivesse lendo no momento, ele fosse mostrado no meu monitor serial. E eu fiz serial print, que é para escrever no meu monitor serial os valores que está dentro da minha variável luz. Feito isso, já fiz o mapeamento dos valores que eu vou trabalhar. Eu posso seguir para as condições para que esse circuito funcione da forma que eu desejo. Observando aqui a simulação, deixa eu fechar esse código para a gente observar a simulação. Aqui a minha lâmpada está apagada, porque a luminosidade está alta no ambiente. Se a minha luminosidade diminuir, a minha lâmpada vai acender. Então, vamos observar o que foi que eu fiz no meu código. Eu declarei que
Deixa eu mostrar o meu monitor. Eu declarei que se a minha luz fosse menor ou igual a 92, a minha condição, o que era que aconteceria? A minha lâmpada iria acender. Então, eu ia escrever aqui, digital read. Por que digital read? Porque a minha lâmpada está conectada numa porta digital. Digital read, eu escreveria na porta onde a lâmpada estivesse conectado, high, que significa alto, que seria ligado, estaria passando a corrente total estaria chegando essa corrente aqui na minha lâmpada, estaria ligada. E aí, o que foi que eu fiz? Para que essa informação aparecesse aqui no meu display, eu configurei o meu LCD, fiz aqui, ó, chamei o meu objeto, o objeto LCD para trabalhar dentro da biblioteca, .setCursor. Esse setCursor, ele vai fazer o quê? Ele vai posicionar o cursor no lugar em que eu quero que o texto inicie, que ele apareça. Então, eu posicionei o meu cursor na coluna 0, se você observar, é a coluna 0, a primeira coluna, que a gente está trabalhando com matriz. Então, a matriz ela inicia do 0, na coluna 0 e na linha 0, que seria essa primeira linha aqui. Então, a partir da coluna 0 e da linha 0, eu quero que o meu display mostre luz ligada. Aí está aqui a declaração, o meu objeto LCD, que é o que trabalha dentro da minha biblioteca, .print. Esse print aqui, ele significa que é para aparecer, printar, mostrar na tela. O nome luz ligada. Se vocês observarem, esse nome está entre aspas duplas. Por que aspas duplas? Porque a gente está trabalhando com string. E a string, ela é, vamos dizer, um conjunto de caracteres. É uma palavra. Então, quando a gente trabalha com string, a gente precisa colocar dentro da aspas dupla, que é para o programa entender que eu quero que apareça aquela palavra que está dentro das aspas duplas no meu sistema. No meu caso, é dentro no meu LCD. Então, finalizei aqui, configurei para que a minha lâmpada acendesse. Certo. Vou voltar aqui na simulação. Ela está em 0, está aparecendo o valor 0, está dentro da minha condição. Eu vou mover aqui, simular a luminosidade. Foi para 81. 81 é menor que 92? É. Então, a minha lâmpada precisa continuar ligada. 90 é menor que 92? Sim. Continua atendendo a condição. 93 é menor que 92? Não, não é menor, é maior. Então, ele saiu da minha condição if para que a lâmpada se mantivesse ligada. E aconteceu o quê? A minha lâmpada apagou. Foi isso que eu fiz aqui nessa outra declaração. Else significa se não. Se não atender essa condição aqui de cima, que ele não está atendendo agora, que a minha condição é menor que 92 e aqui está 93, eu disse que digital light, que eu escrevesse na minha porta digital, onde a lâmpada estivesse, low. Low significa baixo ou apagado. Certo? Então, quando a minha luminosidade chega a 93, excede 92, é um valor maior que 92, a minha lâmpada ela não vai acender, porque isso quer dizer que a luminosidade do meu ambiente está ok. Foi o que eu programei aqui em cima. Se eu disser que mostrar aqui no meu monitor 76. 76 é menor que 92? Sim, é menor que 92. Então, ele já está atendendo a minha condição. A lâmpada, ela vai acender
e vai mostrar aqui luz ligada. Seguindo o código do else, vou deixar aqui para a gente continuar. Então, atendesse a condição, a luz iria apagar e eu mostraria no meu display que a luz estaria apagada. Então, eu configurei aqui LCD.set cursor, posicionei o meu cursor na coluna 0, na linha 0, que é essa primeira coluna e essa primeira linha, e o meu LCD ia mostrar que a luz estava apagada. É o que está mostrando aqui. Fiz a minha configuração do meu sensor de luminosidade. Agora nós vamos partir para a parte do código do meu sensor de temperatura. Vou fechar esse monitor aqui, que isso daqui foi só para a gente comparar os valores que o sensor estava lendo e ver se ele estava atendendo ou não a condição. Vou fechar esse monitor e a gente vai seguir para a configuração do código da parte em que eu vou ligar ou desligar o meu ar-condicionado, representado aqui pelo meu servomotor. Eu fiz essa outra condição. Eu disse que se, que é o if, se a minha temperatura fosse maior que 23, o meu servomotor escreveria o valor 90. Esse servomotor, ele funciona nos valores de 0 a 180 graus. Ele gira de 0 a 180 graus. Então, eu vou modificar aqui a temperatura para vocês observarem. Aqui, a minha temperatura está 44 graus. Então, ela está maior que 23. Então, o meu sensor, o meu servomotor, na verdade, ele está obedecendo essa função. Ele girou aqui a 90 graus. Eu vou modificar aqui a temperatura para vocês observarem que ele girou novamente. Ele foi aqui para uma temperatura de 9 graus. Vamos ler o nosso código para compreender. Se a minha temperatura for maior que 23, eu quero que o meu servomotor gire a 90 graus. O meu objeto, servo, aqui, mservo.write. Esse ponto .write aqui eu vou escrever. Eu vou escrever que é como se eu estivesse dizendo que o meu servomotor vai girar a 90 graus. Como a minha temperatura aqui está a 9 graus, ele não está atendendo essa condição. Ele não entrou nessa condição. Quer dizer que a minha temperatura está baixa. Então, ele vai entrar aqui no se não, o else. Se não, se ele não estiver atendendo essa condição aqui, o que é que vai acontecer? O meu servomotor vai girar a 90 graus. É como se aqui ele ligasse o ar, em 90 graus ele ligasse o ar-condicionado e em 0 ele desligasse o ar-condicionado. Eu vou movimentar aqui no meu simulador para vocês observarem como ele funciona. Vou minimizar esse código e aqui dá para a gente observar o valor da temperatura aqui no nosso LCD. Está 39 graus. 39 graus está entrando na condição que eu disse que se a minha temperatura fosse maior que 23 graus, não é isso? Se ela fosse maior que 23, o meu servomotor ia girar 90 graus, que significaria que ele ia ligar o ar-condicionado. Aqui ele está em 90 graus. Se eu diminuir a minha temperatura, o meu servomotor vai girar a 0 graus e significa que o meu ar-condicionado ele vai ser desligado. Voltando aqui para o nosso código, eu vou mostrar como eu fiz para configurar o meu LCD para mostrar essa temperatura aqui nessa segunda linha. A primeira linha a gente utilizou para mostrar a mensagem referente ao nosso sensor de luminosidade, que é se a luz está acesa ou se a luz está apagada. Está ligada ou apagada. Agora, na nossa segunda linha do nosso display, nós vamos configurar para mostrar a temperatura. O que foi que eu fiz? Eu chamei o meu objeto LCD que trabalha dentro da biblioteca do display,
LCD, e fiz o ponto 7 cursor. Esse ponto 7 cursor, ele vai posicionar o meu cursor no lugar onde eu quero que meu texto apareça. Ele está aqui na coluna 0 e na linha 1. Significa que o meu texto ele vai aparecer aqui, ó, na coluna 0, porque como nós estamos trabalhando com matriz, ela vai do 0, são 16 colunas, ele vai de 0 a 15. Então, ele vai aparecer na minha coluna 0, na minha linha 1. Por que linha 1? Matriz, então aqui seria a linha 0 e a segunda linha seria a linha 1. Então, ele vai aparecer, o meu cursor vai aparecer na segunda linha, nessa primeira coluna. E eu vou pedir para ele printar o nome temperatura. Ele vai escrever na tela o nome temperatura. lcd.print, e aqui abre aspas duplas, né? E coloco o nome temperatura, que eu quero que ele escreva o nome temperatura. Fiz isso, eu vou pedir que o meu LCD escreva também o valor da minha temperatura. Se vocês observarem, esse nome temperatura está diferente desse. Aqui eu precisei usar aspas duplas porque eu estou trabalhando com string. São conjuntos de caractere. Já aqui eu não estou trabalhando com strings. Eu estou trabalhando com os valores que estão armazenados dentro da minha variável temp. Então, aqui ele vai informar o que está dentro da minha variável. Se é uma variável, eu não vou precisar colocar entre aspas duplas, porque eu estou trabalhando aqui com os números que estão dentro da minha variável. Ele não vai printar o nome temp, ele vai mostrar na tela o valor que está dentro da minha variável, que é o valor em graus. Que aqui está em 1 grau, se eu mudar aqui, a minha variável vai estar recebendo 49 graus. Então, é isso que ele está printando, esse valor aqui armazenado dentro da variável. E logo mais, eu printei, coloquei para ele printar a letra C. Coloquei também com aspas duplas. Que esse C aqui, ele é uma letra, um caractere. Então, o que é que acontece? Ele está mostrando o nome temperatura, está mostrando o valor que está dentro da variável temperatura e mostrando a letra C, que representando o grau Celsius. Eu dei um delay de 1 segundo para que a gente pudesse enxergar na tela. Vocês observaram, ele mostra o valor, passa 1 segundo, ele apaga e mostra novamente. 1 segundo apaga e mostra novamente. Foi o que eu fiz aqui. Eu dei um delay de 1 segundo e pedi para o meu cursor se posicionar na minha coluna 12, que é exatamente essa coluna que está aqui, depois dos 2 pontos, onde está aparecendo esse número 4, na 1, que é nessa segunda linha, e eu printei espaços vazios. Por que eu printei espaços vazios? Porque eu quero que quando ele dê esse delay, ele apague somente o que está aqui nesse espaço depois da minha coluna 12, que ele vai exatamente apagar o valor que está dentro da minha variável. Assim, eu não preciso estar fazendo o LCD Clear para limpar o visor por inteiro. Eu só estou limpando as colunas que estão aqui armazenando o valor da minha variável. E assim o código segue. Fechei aqui a minha chave, que é da minha função void loop, e ele vai trabalhar exatamente dessa forma. Ele deu o delay aqui de 1 segundo, limpou e mostrou novamente o valor que está dentro da minha variável temp. Vocês observarem, toda vez que eu mudo aqui, ele vai apagar e mostrar o novo valor que está armazenado dentro da minha variável. O código é esse, é um código simples, basicamente simples. Eu utilizei tudo o que eu mostrei nos outros vídeos anterior, com cada sensor individual. Se vocês observarem direitinho, vocês vão ver que
que é simplesmente a organização daquele código todo em um só lugar e aquele circuito todo em um só circuito. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só me chamar e até o próximo vídeo. Bons estudos!